mas desliguem. E aproveitem cada minuto, cada instante, porque vocês vão perceber que esse tema que eu vou dizer agora, né? A semana mágica está começando ou já está continuando a partir do momento que vocês acordaram hoje de manhã e resolveram vir. Então, aproveitem mesmo. Estejam aqui de corpo e de alma. E que cada segundo, cada instante, cada companhia que vocês vão tendo aqui, vocês vão trocando e vão fortalecendo para a vida de vocês. Tá? Então, em meu nome, eu sou a Ana Lúcia, para aqueles que não me conheciam, lá do CDTH, que é o Centro de Desenvolvimento de Talentos Humanos. Tenho prazer de tê-los. E vamos começar agora todo esse movimento, todo esse trabalho, toda essa orquestra que vocês já estão sentindo, já estão vendo, que vai ser regida por ele, Arthur Pereira Oliveira Filho, que a partir de agora assume toda essa responsabilidade, certo? Sejam bem-vindos e obrigada. Boa tarde. Viajaram bem? Estão em casa? Vieram para casa? Já conheço vocês, quase 2.000 pessoas, 1.800 aproximadamente, amigos, que eu farei mais 270 aproximadamente esta semana. E desde 1996 tivemos o privilégio de começar a conhecer Racopel. Eu conheci o presidente de vocês, o Ingo, que participou de um dos nossos eventos em 1978. Vocês moças, nem eram nascidas em 78. E o Ingo... Claro, estou falando para os homens. Aqui os homens, me desculpem os homens, mas os homens vão ficar preocupadíssimos com o que eu vou falar hoje aqui. Só para começar, ao longo da semana não sei o que acontecerá. Mas, e o Ingo participou de um seminário nosso em 1978, em maio de 78. Só que não foi uma semana que ele ficou conosco, ele ficou 3 semanas. E não falava em português, era um seminário todo em inglês, sem tradução simultânea. É um dos nossos mais antigos eventos. Esse começou em 1975. A nossa história é uma história longa, que já tem 24 anos. Uma história, toda ela dedicada ao desenvolvimento da pessoa. Mesmo sob o ponto de vista das questões macrofuncionais das empresas, como marketing, finanças, produção, política e estratégia empresarial, comportamento, todas essas questões, sempre nós trabalhamos dentro da linha que é de celebrar a sensibilidade, o entendimento do processo e os conceitos. Porque sem conceitos ninguém entende nada. E ao longo desta semana, neste seminário que hoje vocês começam a viver, não trataremos de assuntos empresariais, nós trataremos de assuntos da humanidade, que são os grandes, os fundamentais assuntos, aqueles dos quais nós fomos privados aqui no Ocidente, nós vamos conversar sobre isso, e sobretudo no nosso processo educacional. Isso aqui está meio... Peraí. No processo educacional, ao longo do qual nós vivemos a nossa primeira fase assim de estudantes, ele não contempla a pessoa, apenas quer nos ensinar essas coisinhas assim, aritmética, o português básico, história, geografia, ciências, parou por aí. E esqueceram da pessoa. Ao longo desta semana, nós vamos celebrar as pessoas. Eu fui apresentado pela Ana, meu nome é Arthur Pereira Oliveira, e eu sou um conjunto de cabeças, eu e os colegas que estarão aqui durante esta semana. Dizem assim, o empresário. Eu não sou empresário nesse sentido, né? Talvez eu empreenda a sensibilidade, empreenda a celebração das pessoas, isso que a gente faz. E desde 1974, com o grupo Brascan, vocês devem conhecer, a Brascan foi a empresa que veio para o Brasil em 1910, trouxe a Light para cá pela primeira vez, trouxe os bondinhos do Rio de Janeiro, trouxe a iluminação pública do Rio de Janeiro, trouxe o bonde lá do Corcovado, trouxe a telefonia para o Brasil e trabalhei muitos anos lá com eles. E naqueles anos eu comecei a trabalhar com a Universidade lá do Canadá, Western Ontario. E lá nós iniciamos o que hoje fazemos aqui no Brasil, que é o desenvolvimento das pessoas, seja através daquele seminário ao qual me referi, seja através deste aqui, que eu hoje julgo ser o mais fundamental. Não que seja melhor, ele é diferente. Ele é fundamental porque ele pretende acordar as pessoas, os talentos que habitam vocês e que vocês não sabem existir dentro de vocês. O grande problema é que nós hoje somos vistos como robôs, treináveis, adestráveis para o cumprimento de funções operacionais repetitivas, na maioria das quais
sem nenhuma criação, ou sem nenhuma criatividade. As empresas, e eu sei, por exemplo, a Copel tem feito alguns eventos no sentido de despertar o espírito empreendedor do seu corpo gerencial. Então, o que é um empreendedor? Aquele que toma iniciativas, aquele que resolve os problemas, aquele que sabe decidir. Então, vamos fazer um curso para isso. Tudo bem, muitas empresas estão fazendo, mas acreditamos hoje, com a experiência que temos, que não seja bem por aí. Porque é, mais uma vez, trabalhar o lado externo da pessoa. O lado externo é aquele lado que a gente sabe que não está dentro da alma da gente, que não está dentro da cultura, do seu ponto de vista antropológico, não está dentro de nós, do seu ponto de vista da cultura, do seu ponto de vista do entendimento, da sensibilidade, do conhecimento. Nós, na realidade, ao longo de todas as nossas vidas e depois nas empresas, nós somos sempre vistos como pessoas que vão desempenhar funções, vão ficar lá 20 e tantos anos, 30 anos, se aposentar, para fazer que a empresa tenha os seus resultados financeiros. E aí vem, né, o balanço ou demonstrativo lá de perdas e lucros. Olha, mas que bom! O lucro deste ano foi de 100 milhões de dólares. O pessoal trabalhou bem, produtivos, etc. Só que ninguém considera as doenças geradas em nome do lucro, que é o câncer, que é a depressão, que é a enxaqueca, que é o problema na família, que é o problema da existência, da razão da vida, que é a infelicidade. As árvores que são derrubadas, os animais que são eliminados, os rios que são poluídos, os lagos que são aterrados, os mares, as praias que são dilapidados, isso não entra no passivo das empresas. Eu tenho um amigo holandês que propôs que isso entrasse e a empresa não teria lucro. Porque se ela tirar alguma coisa da terra, ela tem que repor. Se ela gerar uma doença, ela tem que repensar a pessoa. E nós todos no Ocidente, nós vamos ver hoje, um papo que eu vou ter com vocês mais denso, vamos examinar por que dessa situação. O que é que há que as pessoas apenas vivem assim para frequentar o trabalho, de uma maneira geral. Vão lá alguns, eu fiz engenharia, que bom, eu gosto. Fiz engenharia elétrica, eu estou fazendo cálculos aqui para represar aquele rio, mas que bom, etc. Mas como é que é o corpo geral da empresa, da organização? Como é que estão as pessoas? Pessoas, na realidade, pelo que eu tenho conhecido, as pessoas vão muito mal, vão tragicamente mal. Eu digo isso, pessoal, pelo seguinte, os primeiros eventos que nós fizemos, a partir de 1975, foram todos em cima da empresa. Quer dizer, desenvolver a cabeça da pessoa para ter um melhor desempenho na empresa, trabalhando conceito e processo. Isso foi na década de 70 e grande parte da década de 80. Só que em 1987, 88, eu percebi, em todos os nossos eventos, no Rio, sobretudo em São Paulo, eventos que não tinham mais do que 50 pessoas, o número máximo eram 50 pessoas, e eventos todos abertos, por exemplo. Um evento de 50 pessoas, esse tipo que o Ingo fez, havia 47 pessoas de 32 empresas diferentes. Então, você tinha, na época o Ingo trabalhava na Telepar, era vice-presidente da Telepar. Então, tinha Telepar, tinha Telebrás, tinha Brascan, tinha Editora Abril, tinha Dow Química, tinha Souza Cruz, tinha Shell, tinha a Companhia Suzano Papel e Celulose, Klabin, enfim, gente de todas essas empresas. E vinham e ali discutiam, através de casos, todas essas questões relativas ao processo decisório dentro das empresas, trabalhando processo e conceito. E eu percebi, através de outros seminários que nós temos, funcionam nessa área também, só que mais curtos em português, uma carência monumental do ponto de vista da cultura, do ponto de vista do entendimento do que é a vida, do entendimento do que é o tempo, do entendimento do que é a arte, entendimento do que é o corpo, entendimento do que é a saúde. E a partir de 87, 88, eu desenhei um evento que hoje vocês começam a viver, que se chama Seminário de Educação Avançada. Porque eu vi as pessoas muito carentes, trabalhavam nas empresas, eram até bons funcionários, etc., mas não tinham, assim, nenhuma criatividade, não liam, pobreza vocabular. Pessoas que dizem assim, puxa, eu gostaria de dizer isso e dizer aquilo, mas não tenho palavras. É claro, você não lê, não tem palavras. Não sabe formular, não é? Uma frase, não sabe, tem essas dificuldades. Então, em 88, 89, eu desenhei esse evento e procurei empresários, assim, do Rio de São Paulo, para perguntar, olha, estou desenhando um evento onde haverá filosofia, onde haverá discussões sobre a qualidade a partir da obra de arte, das pinturas, por exemplo, onde nós vamos discutir música, teatro,
cinema, história. Mas, Arthur, o que é que nós temos, empresários, a ver com literatura? Com essa de Queiroz ou com Machado de Assis? O que é que nós temos a ver com Platão, com Sócrates, com Nietzsche, com Spinoza, com Bertrand Russell? Não é. Mas vamos pensar juntos. O que é a filosofia, hein? O que é filosofia que dizem não ter nada a ver com as empresas? É a apreciação, é o gosto, é a vontade, é a amizade que a gente tem com o conhecimento. E o que é o conhecimento? Matemática é conhecimento? Ramos? Matemática é conhecimento? Ciências é conhecimento? Engenharia elétrica é conhecimento? A história é conhecimento? A astrofísica é conhecimento? A física é conhecimento? A arte é conhecimento? Tudo é conhecimento. Então, se eu não tenho interesse pelo conhecimento, eu não estou fazendo filosofia. Não estou entendendo nada. Estou apenas virando, no máximo, uma estação repetidora que armazenou determinadas informações e repito sem saber o que estou fazendo. Eu conversei muito com os empresários de São Paulo, sobretudo São Paulo, e aí alguns ficaram mais sensíveis a respeito desse projeto. E fui conversar, então, com o outro lado. Qual é o outro lado? Bom, é o professor de literatura da universidade tal. É o escritor fulano de tal, não sei o quê. É o memorialista, não sei quantos. É o analista de arte, crítico de arte, tal. É o filósofo fulano de tal. E sabem qual foi a visão desses senhores todos, que a gente chamaria o pessoal humanista, digamos assim? Mas Arthur, não tem nada a ver com esses caras dessas empresas, nós não temos nada a ver com empresa. Afinal de contas, é um pessoal muito ignorante. Eu não vou lá dar uma aula para esse pessoal. Eu digo, mas espera aqui. E disse isso particularmente para um cidadão muito conhecido aqui no Brasil, lá no apartamento dele em Ipanema. Digo, você tem aqui na sua estante um som da Sony e provê você de belas músicas. Você gosta de Beethoven. Você sobe num elevador cuja energia é da Light. E o elevador é de uma empresa chamada Atlas. Não é isso? Você está vestido com roupas do Yves Saint Laurent, pelo menos a grife do Yves Saint Laurent. Aí tem tecidos, não é? Tem indústria, tem cores. Muito bem. Você tem a sua energia aqui que movimenta tudo, né? Claro, da Light. Aí fui mostrando a ele o que é que havia na casa dele. E eu perguntei assim, você já se perguntou, já pensou? Quem que decide a respeito de toda essa parafernália que alimenta você no cotidiano, inclusive o alimento? São os executivos, os gerentes, os funcionários das empresas. Você já imaginou se essas pessoas não tiverem reincorporado a cultura para que eles se tornem entidades humanas melhores, com uma visão crítica do mundo, com perguntas, poucas respostas? Esse cara pensou, achou interessante, mas não aceitou. Outros, entretanto, aceitaram, e vocês vão conhecer muitos ao longo aqui desta semana, essa proposta de reincorporar o chamado lado objetivo ao lado subjetivo. Porque dentro do sistema educacional, ao longo do qual nós vivemos, passamos, só se celebra o lado objetivo. Vocês já perceberam que raramente arte está no processo educacional? Não tem arte nas escolas de engenharia. Não tem psicologia nas escolas de engenharia. Não tem sociologia, não tem antropologia. E o que é isso tudo? Isso é antropologia, o pessoal da área de antropologia. Sociologia é da área de sociologia. Literatura é da área de literatura. Matemática é da área de matemática. Ciências é da área de ciências. Mas vem cá, o mundo não é isso. Isso é um equívoco do sistema. O mundo é tudo junto, interagindo permanentemente. O mundo é uma delicada esfera dentro da qual existem forças energéticas, isso vocês sabem muito bem, e existem espécies as mais diversas. A espécie dessas espécies, a mais elaborada com esse cérebro, se chama espécie humana. E essa espécie humana está ainda dando os primeiros passos no caminho daquilo que a gente poderia chamar de dignidade, de respeito, de entendimento, de compreensão e de arte. A arte não é um privilégio de um Cícero Dias, ou uma Djanira, ou de um Vinícius de Moraes, ou de um Tom Jobim, de um Aleijadinho, de um Michelangelo. A arte está dentro de nós. Está dentro de todas as pessoas. Por exemplo, Sadal é de origem alemã. Estou vendo pelo jeitão. O nome Sadal, se olho assim, não é? Hein, Sadal? Pois é, na terra do Sadal,
não há esse problema da separação da arte do trabalho. Por exemplo, em todas as escolas, em todo o sistema educacional japonês, a arte convive com a educação e com o trabalho. Por exemplo, nas empresas japonesas, como também na China, e a Copel tem uns projetos na China, estou sabendo disso. Lá existe, por exemplo, a cerimônia do chá. O que é a cerimônia do chá? É uma cerimônia absolutamente subjetiva. Não tem nada assim, dentro da nossa visão, a ver com a empresa. Mas o camarada trabalha na empresa, produz aparelhos eletrônicos, e o que é que está fazendo aqui à tarde, bebericando esse chazinho, todo mundo ali em torno, levanta a xícara, como é que... Né? Mas o que é que tem a ver? Isso faz parte da cultura humana. O que é que a meditação zazen tem a ver? Porque os japoneses fazem isso. Por que lá não tem o problema que temos aqui? Porque lá não houve a revolução científica. Lá não houve Idade Média. Lá não houve o cristianismo. Lá não houve o judaísmo. Lá não houve Grécia. Lá não houve Roma. São processos históricos e mentais absolutamente distintos. Aqui está tudo separado, no Ocidente, tudo separado. E no Brasil há uma bruta confusão. É uma verdade. Porque nem o sistema básico, fundamental brasileiro funciona. E eu digo isso agora de cátedra. Voltando a 1989, elaborei este seminário aqui e em 91 lancei pela primeira vez. Aí teve ópera, a música, teatro. Trabalhou conosco muitos anos o Rubens Correia, que deu o nome a este teatro aqui. Morreu em 1996, 22 de janeiro. Aí trouxemos literatura, trouxemos pintura para os executivos que vieram e ficaram perplexos. E eu pensei o seguinte, puxa, meu Deus, isso aqui é importante fazer. No mundo, só uma organização faz alguma coisa semelhante, próxima, não é isso? Exatamente, é um centro que tem lá de estudos humanísticos perto de Paris, em Yvelines. E alguma coisa assim lá em Aspen, no Colorado, nos Estados Unidos. Mas o que se pensa hoje é que é impossível alguém viver e ter uma visão crítica do mundo e criar e buscar a sua felicidade, a razão da vida, se essa pessoa não compreender o pensamento, não compreender a arte, não compreender a ciência, não compreender a história, a sua geografia, a ética tão esquecida, aqui no Brasil nem se fala. Se a pessoa não entender isso, passará os seus 80, 90, 100 anos, chegar lá, né, de vida, sem saber a que veio. E naqueles momentos finais pode até perguntar, meu Deus, será que vim para reproduzir? Deixei aqui 3 filhos e tal, 2 netos, 5 netos, passei a vida, ganhei aquele salário no final do mês, interessante, fiz uma viagem assim, outra, mas o que é que eu fiz? O que é que eu realizei? O que é que eu deixei? Tive uma vida burocrática. Realmente, vou me aposentar, ou me aposentei há tantos anos, e agora me aposento da vida. Como diz o Domingos Proença, que vocês vão conhecer amanhã, eu fui para os aposentos. Se aposentar aí para o aposento. Fui para o aposento, fiquei lá, e não soube mais o que fazer da vida. Porque tem uma fase pior ainda da vida, depois do trabalho formal, que é ir para o aposento, se aposentar sem projeto. Não plantou uma árvore, não fez um parque. Tem uma pessoa aqui, colega de vocês, que é uma das pessoas mais admiráveis que eu já conheci na vida, se chama Mário Torres. Vocês conhecem? Mário Torres é uma dessas espécies raras da espécie humana, que viu aqui, naqueles depósitos dos dejetos da construção da usina aqui de Foz do Areia, ele olhou aquilo tudo estragado, tudo, não tinha mais árvore, não tinha mais nada, e aí, sensível que era, ele viu 20 anos na frente. O que é que ele viu? Ele viu o horto florestal que hoje faz a festa, a sensibilidade de todas as pessoas que vêm aqui. Plantou uma conífera, 2 coníferas, nas viagens foi trazendo as outonais, outras coníferas, e hoje, aqui, 20 anos depois, um dos mais belos parques do mundo. Do mundo. É uma coisa assim, rara, extraordinária. Isso dá razão à vida. E é interessante, que eu conheço relativamente bem o Mário que tem essa arte, essa sensibilidade, ele sempre está aqui, quando, nas suas passagens para o Faxinal do Céu, sentado aqui ouvindo o quê? O concerto, música. O que é que a música tem a ver com a engenharia, tem a ver com a natureza? Claro, a música tem a ver com matemática, tem a ver com física, tem a ver com sensibilidade. Como diziam os gregos, a música adocica a alma. A função da música é sensibilizar as pessoas, é levar ao entendimento, a uma categoria superior de almas.
Os gregos viam assim. E o mar é dessas categorias incríveis. Agora, todos vocês são assim. Só que, talvez mais, outros menos, não sabem que são, que têm. E vocês vão me provar. Eu não vou dizer nada hoje, mas no momento adequado, eu direi e provo que vocês têm isso dentro de vocês. O momento vai chegar ao longo da semana. E vocês vão provar a vocês e a mim que a arte está dentro de vocês. Pela maneira como vocês vão se comportar num dos dias deste seminário. Isto aí eu tenho experimentado já com 33 mil pessoas. Vejam só. Todo esse trabalho, em 91 foi lançado este seminário, e aí eu fui vendo da importância. Ele foi se ampliando, foi adquirindo maior consistência, a equipe foi crescendo. Né? Algumas pessoas da equipe já não estão mais aqui, porque o tempo passa. Né? E em 1995, aliás, em 90, eu dei uma entrevista aqui na Bom Dia Paraná, e eu estava falando sobre os reflexos do sistema educacional básico no desempenho das empresas. Como que os gerentes executivos profissionais das empresas, assim, têm certas carências. Carência maior é a carência do entendimento, a carência da visão crítica. Outra grande carência, a comunicação. A pobreza vocabular, pela falta de leitura. Porque quem não lê, ou só lê livros técnicos, eu sempre perguntei para todos os gerentes, dirigentes das empresas brasileiras, o que é que vocês leem? Aqui não dá para perguntar para todo mundo, mas nas turmas de até 50 dá. Mas o que é que leem? Se vocês discordarem, podem dizê-lo. Eu leio a Gazeta Mercantil, eu leio a Exame, a Veja e os jornais da cidade. Uma vez eu li, quando fui fazer vestibular, um trecho da Yaya Garcia, do Machado de Assis. Vocês concordam? Que é por aí? E como é que são os famigerados vestibulares? Esta aberração nacional, que é única, não tem outro lugar. O que é que eles pedem? Pedem que você preencha rapidamente aquelas cachetas ali, aqueles quadradinhos. Preencher. Então vamos dar as dicas para passar no preenchimento das cachetinhas. Aí ele passou no vestibular. Bom, saiu da faculdade. Isso eu conheci milhares de pessoas. Não sabe nada? Não, mas sabe a parte técnica. Mas espera aí, a parte técnica fica pobre se a pessoa não tiver cultura. Porque ela não transforma aquela técnica que ela aprendeu em arte dela própria. E a arte entra nessa linha. Mas em 90 eu dava essa entrevista aqui. E aí o atual governador, Jaime Lerner, alguém da assessoria da prefeitura me viu e foi assistir uma palestra que eu dei aí para uns empresários aqui em Curitiba. Ele me procurou, conversamos e tal, e começou a mandar gente da prefeitura para os nossos seminários. Secretários, assessores, etc. E ele estabeleceu uma relação. Ele foi fazer umas palestras num dos seminários sobre urbanismo, eu vim fazer umas palestras aqui no Instituto Jaime Lerner, etc. Até que ele foi eleito governador em 95. Ele me chamou dizendo, olha, eu tenho uma ideia de fazer esse seminário, se você poderia pensar, Arthur, para 900 e tantas pessoas, professores do Estado do Paraná. Foi quando tudo mudou nas nossas vidas. Até então, eram 50 pessoas no máximo. Eram 15 seminários por ano no máximo. E aí foi feita esta delicadeza pela Copel, que foi transformar aquelas casas ali da usina de Segredo em casas que abrigam vocês hoje aqui, com essas ruas, com essas praças, com essas quadras, todas elas chamando para a cultura, na arte, na filosofia, na ciência, na literatura, todas. Aqueles quadros que vocês viram lá, lá em cima é o auditório Jean-Jacques Rousseau. Ali tem aquele auditório central, o anfiteatro central, e tem A6 periféricos, para até 100 pessoas. E tudo isso foi feito para estimular. Bom, quem foi? Puxa vida, Sócrates, quem é o Sócrates mesmo? Aí está lá, Sócrates. Mas vem cá, a Cecília Meirelles, está lá, Cecília Meirelles. O Tom Jobim, está lá. O Nietzsche está lá, o Spinoza está lá. E aí vocês vão vendo, todos esses grandes personagens da cultura humana estão aí, estão aqui. O projeto que se pensava era um projeto fantástico, mas abortaram o projeto, o sistema político, as futricas, etc. e tal, né? E nós paramos de dar os seminários para os professores do segundo grau. Estamos dando agora para os professores da rede municipal do Paraná. E ao longo desse tempo, né, que a Copel investiu, tudo que investiu aqui,
e delicadamente pensou em ter os seus funcionários num nível de compreensão para saber o que é que estava acontecendo, o Ingo me propôs: Arthur, gostaria que você fizesse seminários desse tipo, educação avançada, para os nossos funcionários. E hoje estamos aqui iniciando o 5º seminário. E ao longo desses anos, desde 1995, nós começamos o trabalho aqui no Paraná. No dia 30 de setembro de 95, lá em Praia de Leste, o Banestado cedeu aquele centro de lazer. Foram feitos lá uns toldos de circo, que aliás estão de volta. Nós estamos dando 18 seminários para o Banestado este ano, já demos 4, tem mais 14. E começamos a fazer lá, enquanto que a Copel, aqui através da sua equipe extraordinária, rodava a bolsinha dia e noite e pôs isso aqui em pé, funcionando, restauraram tudo isso aqui, construíram aquele conjunto de teatros lá em cima, as casas todas, arruaram, isso num espaço de tempo impensável. E no dia 3 de março, depois de ter realizado os 5 primeiros seminários, nós estávamos aqui, na lama mesmo, não tinha importância, para o projeto. E nos ensinou o inimaginável. E desde então, com alguns trancos e barrancos que houve aí pelo caminho, pelo percurso, nós fizemos para os professores 39 seminários. Se nós computarmos Copel, prefeitos, Banestado, estamos hoje iniciando aqui o 51º seminário com turmas. A turma de vocês é pequena, de alta qualidade, mas para os padrões aos quais nós estamos acostumados. Por exemplo, há 2 semanas atrás nós fizemos um aqui para os professores, havia 900 professores. Então era uma abertura aqui à tarde, a outra abertura de manhã, enquanto isso os outros estão rodando nos outros espaços. E essa experiência nós adquirimos. Agora, o mais importante foi conhecer 33 mil pessoas em 2 anos e meio. E ao conhecer 33 mil pessoas aqui do Paraná todo, dos mais longínquos municípios possíveis e imagináveis, nós, e eu me incluo aí pesadamente, aprendemos uma barbaridade. E o que é que nós aprendemos? Nós aprendemos as pessoas, nós aprendemos o ser humano, nós aprendemos o relacionamento humano, esse processo que já quase inexiste. Nós aprendemos a entender as diferenças, nós aprendemos a olhar a pessoa, ser olhado para a pessoa e compreender a angústia da pessoa. Nós aprendemos, e eu em particular, a ouvir uma professora que diz assim: Arthur, porque aqui ninguém me chama de senhor Arthur, nem de professor, nem nós todos. Nós somos todos colegas e vamos aqui ao longo desta semana aprender juntos. O que nós mais fazemos aqui é aprender. Nós não vamos trazer para vocês poções mágicas, soluções, fórmulas, modelos, dizer como é que é. Isso não existe neste seminário aqui, e nenhum outro nosso, porque quem um dia chegar diante de vocês e disser que tem uma porção mágica, uma fórmula, um modelo, vocês estão diante de um embusteiro. E há muitos. Cuidado. Porque a coisa mais fácil é chegar e dizer: olha, você sabe como é que você faz para você ser feliz? Como é que você faz para você ser eficaz no seu trabalho? Para você ter um bom desempenho? Olha, faz assim, ó. Esse modelo aqui, leva para casa e aplica. Picaretagem. Isso não existe. Na realidade, o que existe é entendimento, é compreensão, é sensibilidade. E compreensão, sobretudo, das diferenças. E nós aprendemos muito isso. As diferenças monumentais. Eu dizia a tal professora, para que vocês não me chamem nem de senhor, eu também sou da idade, assim, das pessoas mais moças aqui, cronologicamente, não há problema. Nós todos somos você, o respeito não está em Vossa Excelência, senhor deputado, não tem aquele Vossa Excelência na frente para dar pompa, só que, né, tem esses detalhes. Então, chega uma professora e diz assim: Arthur, você pode sentar aqui? Me empreste seu ouvido por meia hora? Escutei milhares de pessoas, milhares. E não sou mais, não dá mais para ser a mesma pessoa. Porque aí você vai conhecer a pessoa nas suas tragédias as mais impensáveis, porque a pessoa se esqueceu dela própria. E eu me lembro que num seminário que nós demos para os professores, que são os mais densos, porque são as pessoas mais abandonadas que eu conheci na minha vida, são os professores, exatamente aquelas pessoas que deviam ser as mais celebradas, porque delas depende a sociedade irresponsável, a brasileira, que ao abandonar os professores se abandona. Ela se abandona. Estou abandonando aqueles que dão a base da sociedade, então eu estou me abandonando estrategicamente. E eu me recordo que recentemente, em março, num seminário dos professores, assim, na quinta-feira, véspera de encerramento, veio uma professora, já uma senhora de seus 50 e poucos anos, e me disse o seguinte: cheguei aqui, Arthur, no domingo desesperada. Vim aqui decidida, não porque vim, mas pela tragédia da minha vida, vim
decidida a me matar. Eu ia me suicidar. Mas ao longo da semana eu fui vendo que eu tenho dentro de mim aquilo que eu não sabia ter dentro de mim, porque abri a porta da casa interna. Aliás, é uma proposta. Nossa proposta aqui, que vocês comecem a pensar, entrar na casa interna, aquela casa que é só de vocês. Porque quando vocês saírem daqui na sexta-feira, vocês ao voltarem para a Copel na segunda, não vão aplicar nada não. Nós não vamos ensinar nada. Vocês vão se aplicar. Como entidades humanas mais elaboradas, de visão crítica, de visão ampla, de compreensão das diferenças, de relacionamento melhor, que é o grande problema de todas as organizações. E essa professora, então, me pediu também uma meia hora, e aí contou assim, eu vou transcrever para vocês. Cheguei aqui na tragédia do suicídio.